E, meus queridos, eu quero refletir com vocês sobre a importância de levarmos, nesse tempo difícil, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aquilo que está em Atos 4, capítulo 4, versículo 12. Abre a sua Bíblia aí. Já pode colocar o slide. Está assim, Atos 4, capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém, queridos? Eu sei que você já deve ter lido várias vezes esse texto. Esse texto também foi lido de manhã, foi pregado de manhã. Mas é interessante como a palavra ela tem o poder de se renovar. É maravilhoso como Deus ele age de diversas maneiras usando o mesmo texto. E nesse tempo tão difícil que estamos vivendo, esse tempo de pandemia, a pergunta que eu faço para você já começar então a fazer essa reflexão é: quantas vezes nesse momento eu e você teve a oportunidade de dizer, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual sejam salvos? E aqui, meus queridos, é interessante que essa afirmação, prosseguida de uma explicação, que nos remete então a uma verdade absoluta, inegociável, inquestionável, ele tem um porquê. Ele tem porquê, e esse porquê está lá no versículo 9, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo porque ele foi curado, lá em Atos 4, 9. E aqui ele está fazendo a referência, de um paralítico que foi curado lá no capítulo 3, um paralítico de nascença, que estava lá na porta da igreja, do templo, há 40 anos, pedindo esmolas, há 40 anos. Há 40 anos sua vida não era restaurada, há 40 anos ele não conseguia atingir o seu principal objetivo, há 40 anos ele estava ali mendigando, pedindo aquilo que ele achava que era bom para ele. E ali então, Pedro e João caminhando para sua reunião de oração, a hora nona, na porta chamada Formosa, ele se depara com aquele momento, e aí, quem está lá? O paralítico, pedindo esmola, e aí eles falam, olha para nós aqui, eu não tenho ouro, aí Pedro fala, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta aí, e anda. E meus queridos, aqui há algo interessante que está aqui, porque nesse momento havia dificuldades também. Nesse momento, os discípulos estavam vendo momentos difíceis. Nesse momento, mesmo com Jesus operando os milagres, as pessoas ainda duvidavam. E é interessante que aquele homem que fora paralítico, desde o nascimento, quando ele começa a andar, por intermédio do poder de Jesus Cristo, isso claro que vai causar uma reação. Isso causa uma reação no povo. E aquela reação, aquele momento de êxtase, aquele momento também de surpresa e maravilha, infelizmente, para muitos, não é remetido a Jesus, é remetido a Pedro. E aí ele fala o seguinte: a multidão fixa os olhos para eles, e então Pedro explica para aquela multidão, peraí, calma aí, veja bem, esse milagre aqui, o que está acontecendo aqui, não fui eu apenas fui usado por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não foi poder que foi me dado,
a glória não é minha. E esse milagre aqui foi Jesus Cristo de Nazaré. Esse milagre que aconteceu não está relacionado a mim. Então Pedro ali, ele explica para aquela multidão que esse poder não viera dele, e que aquele homem foi curado em nome de Jesus de Nazaré. E aí, meus queridos, aquele tempo difícil, tempos de medo também, tempos de perseguição também, tempo em que pessoas estavam sendo mortas também. Ele prega o evangelho. Aí vai no capítulo 4, ele fala que não há salvação em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. Resumindo, meus queridos, não sou eu que salvo, não sou eu que faço, quem faz é Jesus Cristo de Nazaré por intermédio da minha vida, eu só me deixo ser guiado por Ele. E aí, meus queridos, quando nós olhamos também para nós, nesse tempo difícil, nós não devemos olhar para as circunstâncias que porventura tentam parar a missão de Deus. Irmãos, não devemos fixar os nossos olhos para as adversidades, para os problemas que tentam parar a missão e o avanço do evangelho. Nós devemos fixar os nossos olhos para o dono da missão, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nós não devemos ficar presos pelo medo. Nós não devemos ficar aprisionados por aquilo que é mostrado, porque o mal sempre existiu, os problemas sempre existiram. Claro que uns são maiores do que os outros, claro, confesso. Eu tenho certeza que se alguém chegasse para vocês aqui hoje, chegasse alguém aqui para você e falasse, ó, meus queridos, chegasse aqui na igreja, pegasse o microfone e falasse assim, ó, pastor, igreja, é o seguinte, vai ter um vírus aí que vai matar muita gente, vai parar o mundo, vai parar a economia, você acreditaria? Não, eu também não. Mas acontece que infelizmente está acontecendo. Graças a Deus, agora numa escala menor, mas as consequências está acontecendo ainda. As consequências vieram para a igreja, vieram para os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos entes queridos. E aí, meu querido, a pergunta que eu faço para você, nesse tempo de dificuldade, de adversidade, como tem sido a sua vida em relação à expansão do evangelho? Como tem sido a sua vida no termos de relevância para o evangelho? Quando você pega a sua vida e coloca em grau de relevância no evangelho, qual balança aparece mais? Muito relevante ou pouco relevante, ou médio, ou fica no meio? O peso da balança vai determinar como você está com Deus, como você está em relação a essa multiplicação do evangelho. E aí isso não tem a ver com idade, isso não tem a ver com o nível de conhecimento bíblico, mas isso tem a ver da forma de como você se entregou para Cristo, de como você recebeu Cristo. Quando Cristo te escolheu, meus queridos, quando Cristo te escolheu, Ele te escolheu com uma missão, Ele te elegeu com uma missão. Ele não te escolheu para ser irrelevante, isso tem plena convicção. Ele não te escolheu para você não cumprir uma missão, isso você pode ter plena certeza. Porque se você é salvo em Cristo Jesus, você tem um dom, você tem dons, você tem talentos. Se você é um crente e diz, eu não sei o meu dom, não tenho dom, tem alguma coisa errada, ou de doutrina, ou de certeza. Porque todos os crentes, os salvos, possuem dons e talentos que servem para glorificar o nome de Deus, edificar a sua igreja, e isso independe da idade. Então você que tomou uma decisão em Cristo Jesus, que decidiu caminhar com Cristo Jesus, você sim pode usar os seus dons, os seus talentos para a edificação da igreja e para a glorificação do Pai, amém?
Igreja, o que precisa acontecer mais? Será que o tempo que a igreja ficou fechada por motivos claros, óbvios, não é o suficiente ainda para causar em você um despertamento? Será que o número de mortos também não te causa um despertamento? Quantas pessoas que você conhece, amigos próximos, seus, familiares, entes queridos, amigos de trabalho, morreram sem escutar da sua boca: Jesus Cristo é a única esperança. E aí eu sei que está vindo algumas pessoas que partiram na sua cabeça, que você teve oportunidade e não falou. Tenho certeza. Meus queridos irmãos e irmãs, neste tempo difícil de pandemia, nesse tempo difícil que estamos vivendo, não há melhor oportunidade para dizer que Jesus Cristo é a única esperança, amém? Meus queridos irmãos e irmãs, neste tempo difícil, em tempos de crise, há sempre uma ocasião oportuna para dizer que Jesus Cristo é a única esperança, amém? Mas a pandemia está aí, tem pessoas morrendo, tem pessoas internadas. Meu amigo, vamos avançar. E aí eu não falo para você sair que nem um doido pregando evangelho, sem proteção, não, estou falando para você pregar o evangelho. Mas eu não consigo me aproximar, eu não consigo. Seja a Bíblia que as pessoas precisam ler de você. E aí como que você pode ser a Bíblia que as pessoas leem? Com as suas ações. Porque aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, ou seja, as suas ações falam mais que as suas palavras. As pessoas aí fora estão cansadas de escutar, elas querem sentir, e a gente vai ver nos slides mais à frente, crianças nas escolas, que querem sentir esse amor, crianças na comunidade, adolescentes e jovens, que querem sentir esse amor. E eu tenho plena convicção, se a Isildinha, por exemplo, tivesse contato com um projeto como esse, Viver, que trabalha com a prevenção, trabalha com antes, que visa o relacionamento discipulador, que visa ali o fortalecimento de vínculo, que visa o desenvolvimento da criança e do adolescente em todas as esferas, dificilmente ela estaria nas drogas. Dificilmente seu filho estaria na droga, não precisaria buscá-la na Cracolândia. É por isso que a gente potencializa, por isso que o Viver hoje é uma ferramenta poderosíssima nas mãos da igreja. E eu fico muito feliz, tanto eu quanto a minha esposa, de coordenarmos esse trabalho em nível estadual, porque no estado de São Paulo é grande, é rico, e a gente anuncia em todos os tempos, em todo tempo, que não há outro nome, que salva, que Jesus Cristo é a única esperança. E aí, meus queridos, eu quero encorajar você nesse tempo, porque neste tempo, na verdade em todo tempo, precisamos levar ao mundo que Jesus Cristo é a esperança. Sabe por quê, meu irmão? Porque a esperança não está nas coisas, não está nas pessoas, não está na ciência. A nossa esperança está em quem é dono de todas as coisas, de quem criou todas as pessoas e de quem deu existência a toda a ciência. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. É nele que deve estar a nossa esperança. É importante sim nos prevenirmos, é importante sim nós tomarmos a vacina, é importante sim nós obedecermos os protocolos, mas a nossa esperança não deve estar nessas coisas. A nossa esperança deve estar em quem criou todas as coisas, porque dele e por ele são todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E se você deposita as suas expectativas e a sua esperança em pessoas,
em coisas e na ciência somente, você vai se frustrar. Agora, a partir do momento que você deposita a sua vida, as suas expectativas em Jesus Cristo de Nazaré, eu tenho uma plena convicção de que você não vai se frustrar. Eu tenho plena convicção. E dentro dessa perspectiva, meus queridos, eu quero compartilhar com você. Quero compartilhar com você o trabalho que é realizado no centro de São Paulo, na maior Cracolândia da América Latina e uma das maiores do mundo. De onde tem pérolas maravilhosas que precisam ser resgatadas, como a Isildinha, como outros. Onde agora, infelizmente, irmãos, tem crianças, 13 anos, 12 anos. E aí você pergunta, mas você não resgata eles não? Meus queridos, se vocês soubessem o trabalho e a dificuldade que é para pegar um menino daquele e cuidar dele, levar ele para tomar um banho, até nisso, irmão, tem dificuldade. Você tem, é lei para tudo, para dar um banho, dificuldade de você pegar e levar ele às vezes para a frente da Cristolândia ali para dar um café, não pode nem entrar. Porque se tiver alguém para denunciar, está denunciando, levando o menor lá para dentro do banheiro. Está difícil, irmãos. E aí a gente tem que ir lá, no meio do inferno, senta com ele, vem cá, conta a tua história. E aí, meus irmãos, é triste. 13 anos de idade, vivendo coisas que eu e você jamais vamos viver. E aí eu afirmo, porque jamais vamos viver. É triste, meus irmãos, escutar a história de um menino de 13 anos, que você pergunta qual é o sonho dele. Que sonho? Eu não tenho. E é muito difícil, irmãos, você encontrar um menino de 12 anos, você fala, cara, sabe ler? Não. Sabe escrever? Não. O que você mais gosta de fazer? Nada. Eu uso crack. E aí você olha um menino de 13 anos, dando uma resposta dessa, o que você faz? Eu tenho vontade de pegar no colo, irmão, levar para minha casa. E eu paro ali no tempo, eu sento com ele. Falei, vamos comer, vamos conversar. Não some não, fica aqui que eu quero te ver. E aí a gente começa a ajudar, começa a entrar com as nossas redes de apoio. É difícil, irmãos, é por isso que o viver existe. E aí eu quero compartilhar algo com vocês no início da pandemia. Era tudo novo para todo mundo, agora as coisas estão começando a melhorar. Mas era novo para todo mundo, aí eu recebo a ligação dos meus coordenadores, falando, Alexandre, olha, infelizmente a gente vai ter que parar o projeto por enquanto. E o Dória tinha mandado fechar tudo. E o meu público são crianças e famílias, adolescentes e jovens e famílias. E aí eu obedeci. Contrariado, mas obedeci. Fiquei o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o telefone começava a tocar. E o telefone começava a tocar, e as mensagens não paravam de chegar. Pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu estou com fome. Pastor, eu preciso de uma cesta básica. Pastor, eu preciso de uma visita. Pastor, eu preciso. Pastor, eu preciso. Pastor, vem aqui. Pastor, eu preciso disso. Pastor, eu preciso daquilo. E aí no 7º dia, meus irmãos, eu fui para o meu quarto de guerra. Fiz uma oração a Deus. Falei, Deus, o Senhor me tirou do meu sonho. Eu sou ex-militar da Força Aérea Brasileira. O Senhor me tirou do meu sonho. Eu estou aqui vivendo os teus sonhos. Quando eu jurei a bandeira, eu prometi a Deus a dar a minha vida pelo meu Brasil. E agora tu me tiras das fileiras militares, me coloca nas fileiras celestiais do Senhor, e numa hora da guerra o Senhor quer me deixar morrer dentro do quarto. Deus,
Eu vim aqui para morrer pela tua causa, e se for para morrer pregando o evangelho, se for para morrer pegando esse vírus maldito, que eu morra lá, mas que eu não morra dentro do meu quarto, escutando o telefone tocar todos os dias e não poder fazer nada. E na mesma hora, eu fiz uma outra oração, eu falei, meu Deus, que as minhas ações nesse tempo difícil não venham a causar escândalos para os meus irmãos. Que as minhas ações, ela não venham a refletir rebeldia, sobretudo a glória de Deus. E aí então, meus irmãos, eu ia que nem um cientista no laboratório, que nem um apicultor quando vai tirar mel. Mas eu ia lá entregar refeição, ia lá entregar marmitas, ia lá falar de Deus, ia lá pregar evangelho, ia lá para poder entregar as cestas básicas. E aí, eu não sei se eu consigo, deixa eu ligar aqui. Foi. Deixa eu passar. E aí, meus queridos, eu não sei onde que tem que apontar, para lá. E aí, meus queridos, eu quero compartilhar com vocês o que Deus fez nesse tempo de pandemia por meio do viver. Meus queridos, foi tempo de milagre. Meus queridos, foi um tempo em que Jesus Cristo se manifestou de uma tal maneira que eu nunca vivenciei na minha vida. Deus multiplicando, Deus transformando. E aí foi antes da pandemia que eu quero explicar o que é o viver. O viver começou com o Programa Nacional de Prevenção às Drogas, mas em meio às experiências que a gente foi tendo, com os relatos da comunidade escolar, foi se estendendo, prevenção às drogas, bullying, suicídio, abuso sexual infantil, outras áreas, e começou então a trabalharmos a parte socioassistencial, trabalhar o relacionamento discipulador, trabalhar a capelania, trabalhar na comunidade, instalar projetos na comunidade, e foi crescendo, e Deus foi trabalhando. Foi crescendo o trabalho, e começamos a usar as escolas, começamos a usar o espaço de algumas igrejas, começamos a usar o espaço da própria comunidade para levar a essas crianças mais amor, mais dignidade, mais estima. Olha que coisa linda, as meninas do balé sul-americanas, que vêm de outro país com a estima lá embaixo, onde muitos dos seus pais e suas mães são escravizados, trabalho escravo. E ali as meninas lindas, corte, costura e modelagem, gratuitamente, para os pais, para as mães, para poder saberem trabalhar, ganhar o seu sustento. Eu nem sabia, meus irmãos, que a pandemia viria. E muitas dessas famílias começaram a ganhar dinheiro, fruto do trabalho que eles começaram antes da pandemia. Vocês têm noção do que é isso? Como Deus trabalha? Muitos desses que estão aqui no curso, em cima do quadro de futebol, eles têm confecção em suas casas, aprenderam a recortar. Sabe que eles começaram a produzir máscaras? Começaram a ganhar dinheiro com máscaras. Sabe por quê? Fechou tudo em São Paulo. As confecções fecharam, com isso não tinha trabalho, porque eles ganhavam por produção, não tinha como pagar aluguel, não tinha como comprar comida. E aí, o telefone toca, e a gente começa então a trabalhar em prol dessas famílias. Mas foi antes da pandemia, e antes da pandemia também Deus falou com jovens, de 18 anos, chamados Jefferson. Todos os nossos trabalhos são intencionais e contínuos. A gente não para, a gente firma um compromisso e continua dentro de um planejamento. Cria-se um relacionamento. E ali, antes do jogo, eu sempre prego a palavra de Deus, não só eu, como qualquer outra atividade do viver. E ali a semente é plantada. Sabe qual é o resultado? Relacionamento discipulador. Jefferson estava lá sentado para poder ouvir ali a palavra de Deus e depois jogar um esporte. Ele foi com certeza para jogar bola, porque ele gostava de jogar bola, mas ele chegou lá, encontrou-se com a palavra de Deus.
Deus já havia preparado aquele encontro com ele, e ele ali então começa a dar espaço para o Evangelho, ele começa então a caminhar perto de pessoas que amam a Cristo, e ele começa a estar conosco, começa a me ajudar, começa a trabalhar, começa então a se dispor. Nessa época ele estava com 17 anos, já estava ajudando ele a entrar nas fileiras militares, que era o sonho dele, e aí com 18 anos completos, ele fala: eu quero ser um missionário. Eu falei: o quê? Quero ser um radical. Foi: tu tem certeza? Quero ser um radical. Eu falei: rapaz, você tem certeza que você vai viver para a glória de Deus? Que você vai deixar Deus te guiar, Deus cuidar de tudo? Eu tenho a plena convicção, porque eu vejo Deus em vocês, eu vejo Deus nas ações, eu vejo Deus na Cristolândia, eu vejo Deus em vários lugares, eu tenho certeza que Deus não vai me abandonar. Um jovem de 18 anos, com uma expectativa maravilhosa, um futuro brilhante. A sociedade fala isso: nossa, você é novo, diz, você tem um futuro brilhante, você vai fazer o que no campo missionário? Ele simplesmente se jogou. Hoje o Jefferson está no campo missionário, é um missionário batista, é um missionário de vocês, adotado por vocês em oração, adotado por vocês no PAN, adotado por vocês como igreja. E esse Jefferson, mesmo que está comigo, faz parte da minha equipe, esse Jefferson é que hoje está na minha sala cursando educação física para a glória de Deus, porque Deus não abandona, e ele faixa marrom de judô, e ele, sabe o que ele faz hoje? Dá aula na comunidade, está no 2º semestre de educação física, está vivendo para a glória de Deus, vivendo de doações, vivendo de adoção missionária, vivendo da oração de vocês, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, meus queridos, mais de 50 mil refeições, você multiplica por 10, 500 mil reais, R$500 mil, só em refeição. E aí eu pergunto para você: como que chega esse dinheiro, como que chega essa oferta? Eu não sei, eu sei que Deus manda. Eu não sei, eu sei que chega lá na missão, todo dia 250 refeições. E aí Deus move um monte de gente, Deus move igreja, Deus move empresas, a Porto Seguro ajudando, outras empresas da região ajudando, quando vê 250 refeição. E aí você pensa: ah, mas aí você só entrega? Não, nós não só entregamos, nós nos relacionamos. E aí eu quero, uma outra reflexão que eu falo com vocês: não é o que você faz, mas como você faz, não é o que você entrega, mas como você entrega, e o como você entrega faz toda a diferença. E aí, meus queridos, a gente entrega, a gente chama pelo nome, a gente cria um grupo no WhatsApp, a gente se relaciona, a gente fala de Jesus, a gente todo sábado nós temos o nosso culto de gratidão, e eu já tenho, pastor, ali, uma congregação virtual, 40 pessoas é o mínimo nas nossas reuniões. Da onde são essas pessoas, pastor Alexandre? Fruto da pandemia, fruto do silêncio de muitos, que infelizmente o silêncio de muitos trouxe a abertura para o Evangelho. Deus se manifestando na vida dessas pessoas em plena pandemia. E aí, meus queridos, vidas sendo restauradas, vidas se entregando para Jesus, vidas se reconciliando com Cristo, e o melhor, meus queridos, vidas se batizando em plena pandemia para a glória de Deus. Sabe por que isso acontece? Sabe por que isso se faz no nosso projeto, no projeto de Deus? Porque a gente deu espaço para o Espírito Santo trabalhar, não ficamos com medo. E eu fico me perguntando: será que eu vivenciaria isso se eu estivesse no meu quarto? Será que essas alegrias que eu vivenciei, será que seria da mesma forma se eu estivesse no meu quarto? Não, meus irmãos, não. Eu ia ser mais um cristão frustrado por não fazer aquilo que Deus manda eu fazer. E aqui uma pergunta: isso um dia vai passar, tudo vai passar, amém? Tudo vai passar. Não vamos mais estar de máscaras, vamos poder abraçar. Eu sou carioca, meus irmãos, eu gosto de contato. Eu gosto de pegar uma pizza, eu gosto de abraçar, gosto de beijar, gosto de pegar na mão. Para mim foi difícil, mas isso aqui vai passar.
E a pergunta que provavelmente seu filho ou seu neto vai fazer quando ele estudar na escola, ele vai estudar sobre isso, porque isso afetou a economia, isso é histórico. Ele vai estudar sobre isso. Ele vai perguntar: pai, mãe, o que você fez nesse período de pandemia? O que você vai responder para ele? Vó, o que você fez nesse período de pandemia? Pô, você não fez nenhum docinho para as crianças? Nem um bolinho gostoso você faz para mim? Você não foi na casa de uma criança necessitada ou com necessidades especiais? Você não foi nem levar um bolinho, vó? Você não ensinou aquele menino a jogar dama? Você não falou de Jesus para ele? E aí, meus queridos, aquelas crianças da pandemia vão se tornar adultos que não escutaram de Deus na pandemia. E aí, eles vão ser fruto daquilo que a mídia ensina. Eles vão ser fruto daquilo que o meio ensina, e não daquilo que Jesus ensina, porque, infelizmente, você não se colocou à disposição. E aqui, meus queridos, nós queremos causar essa reflexão em vocês, para que vocês saiam daqui diferentes, reflexivos. Deus trouxe você aqui com esse propósito, de dizer para vocês que não há idade, dizer para vocês que não há tempo de igreja, de dizer que é a simples decisão de você se deixar levar por Deus, deixar ser guiado pelo Espírito Santo. E aí, meus queridos, aqui, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, a resposta é essa. Está aí, mãe e filha sendo batizados em plena pandemia. E aí, você lembra que eu falei, eu não sei se vai ter som, esse aí é um vídeo, de 59 segundos. Não é o que você faz, mas como você faz. Você se lembra? Vamos ver se vai, se não for, não tem problema. Entregamos cobertores. Que Deus proteja você. Amém. Foi a morte de Cristo na cruz. Por nós, todos nós. Todo o significado Cristo deu sua vida por nós. Cristo deu a sua vida por nós. Primeiro João 3:16. E aí, meus queridos, tem um contexto nisso. Essa comunidade, ela tinha pegado fogo. 6 da manhã, o Parque do Gato pega fogo. Me liga o telefone 6 da manhã, que liga, pastor, 6 horas da manhã. E eu vou lá, aqueles barracos pegando fogo. E aí, meus queridos, é a cena. Ficaram sem o frio de São Paulo, ficaram dormindo na casa de amigos e ficaram dormindo em locais onde hoje nós estamos realizando o trabalho do Viver, nessa comunidade. Esse espaço do judô foi onde muitas famílias ficaram dormindo no período que ficaram sem abrigo. E ali nós começamos o trabalho com as crianças, começamos o trabalho com os pais, com futebol, com discipulado. E aí, discipulado, pintura de tecido, meus irmãos, para as mães ganharem o seu dinheirinho também na comunidade, ter o seu sustento. Já estamos começando a formar as nossas células, os nossos pequenos grupos, discipulador, multiplicador, o discipulado individual, digitos para as mulheres, porque lá tem uma violência, o índice de violência contra a mulher é muito grande. Ensinamos, então, uma arte marcial para saberem se defender. E aí, meus queridos, Deus tem feito maravilhas, sabe por quê? A gente não recebe dinheiro para poder alugar espaço. Quem contribui são vocês. O trabalho não avança quando não há união das igrejas. Eu não consigo fazer sozinho. Não dá para fazer sozinho. Se eu não tiver com a minha esposa, com a minha equipe, revestido de oração da igreja, eu chego morto em casa. Parece que eu tomei muita pancada. Eu não consigo mais fazer nada, minha cabeça explode. E aí, meus queridos, eu quero também envolver vocês nesse sonho, envolver vocês nesse trabalho.
para você estar junto conosco também, realizando esses trabalhos. E aí tem mais um vídeo de 2 minutos, é um trabalho, meus irmãos, que a gente realiza nas escolas, sedentas, Setembro Amarelo. Aí você falou de morte, de suicídio, falei de vida, falei de Jesus, de uma maneira diferente, mas falei de Jesus. E aí, olha que lindo, que maravilhoso. Vamos ver se vai conseguir passar. Preste atenção no rosto das crianças. Me refaz, teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. Alguém sair daqui, dessa escola, atingindo os maiores sonhos? Pode. O amor sempre vence. A única revolução verdadeira é o amor. O amor é a única revolução verdadeira capaz de mudar o mundo. Está escrevendo a sua vida. Nesse mundo tão difícil de se viver, com tantas coisas que têm acontecido. Você vai repetir comigo. Eu sou o único que posso mudar a minha vida. Eu sou o único que posso fazer a diferença na minha vida. Eu sou importante. Tira essa foto. Anexa ela no teu telefone. Dentre as respostas que você tem tido a respeito da sua vida, ela te faz parar, ela te faz progredir. E aí, meus queridos, eu quero falar para você que a vida, ela é feita de desafio. Viver! Vale a pena não? Viver! Nós escolhemos! E aí, meus queridos, eu quero desafiar você nesse momento. Eu quero desafiar você a estar junto conosco. Foi um momento muito, mas muito especial para nós. Em plena pandemia, nós falarmos de Jesus, de Deus naquele lugar. Crianças, adolescentes e jovens, chorando, carentes do amor de Deus. E ali eu tive todo um cuidado para não causar qualquer tipo de confusão com a direção. Mas eles sentiram algo diferente. E sabe de onde veio? Do céu. E meus queridos, nesse momento eu quero convidar você a participar desse trabalho maravilhoso e missionário. É tempo de nós vivermos algo novo. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero orar com você para que Deus toque o seu coração. E aí eu quero convidar também o Ministério de Louvor. Logo em seguida o Ministério de Louvor já vai estar conduzindo o próximo louvor, mas eu quero orar com você nesse momento. Meus queridos, é tempo de nós fazermos a diferença no mundo. Acabou o tempo de nós ficarmos parados. Estamos vivendo um tempo muito difícil. E hoje o pastor Enoque falou pela manhã que vai ficar mais difícil. Ele falou que está orando para que isso aconteça. E meus queridos, a priori, a prioridade nossa sempre tem que ser pregar o Evangelho. Pode parecer um pouco duro da parte dele falar que chegue logo esse momento, mas meus queridos, eu tenho certeza que nesse tempo vai ser um tempo que você mais vai crescer. Eu nessa pandemia eu cresci, eu nessa pandemia eu amadureci, eu aprendi a sofrer, pastor. Eu perdi muitas pessoas. Eu perdi o meu melhor amigo. E uma frase que ele falava para mim falava: Alexandre, jamais perca a oportunidade de dizer algo bom para uma pessoa. Jamais. E eu sempre que eu tenho oportunidade, meus irmãos, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser jovem, eu estou sempre falando alguma coisa boa. E é claro que essa coisa boa vem de Deus. E eu quero desafiar você também nessa noite a isso. A não perder mais oportunidade, meus irmãos, o tempo é curto.
A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu nem sei como vai ser minha vida amanhã. Eu falei com meu amigo no sábado, o Aminon Lopes, ex-diretor executivo da Juventude Batista Brasileira. Crescemos juntos no Evangelho. Ele me ensinou a parte prática do Evangelho. Deixou um legado incrível. E ele sempre falava: não perca a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém, de dizer coisas boas para as pessoas. E aí eu quero orar com você. Primeiro eu quero que você, a partir de hoje, você nos adote. Nos adote em oração. Por favor. Ore por nós. Se você não lembrar do meu nome, pastor Alexandre, missionária Luísa, lembra aquele barbudo carioca. Lembra? Se você não lembrar do meu nome, você pode ir aquele casal missionário do Viver. Deus vai saber. Se você não lembrar de nada, fala: Deus, um missionário que pregou na igreja domingo, eu estou orando por ele. Porque é isso que vai nos fortalecer. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, Deus, por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu quero te agradecer, Deus, pelos seus ensinamentos. Eu quero te agradecer, Pai, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor tem falado conosco todo o tempo, Pai. Pai, inclina os nossos ouvidos, ó Pai, para aquilo que o Senhor deseja que a gente faça, Pai. E que quando entendermos, Senhor Deus, que nós não negligenciemos, ó Pai, a Tua vontade. Sabemos que o tempo é difícil, sabemos, ó Pai, que as coisas que estão acontecendo é completamente atípica, sabemos, ó Pai, que estamos perdendo pessoas do mais diverso escalão, Pai, jovem, ó Pai, criança, adulto, Senhor Deus, senhores, senhoras, Pai, não queremos, Senhor Deus, ficarmos parados, porque tem muita coisa para fazer, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, toque o coração de cada irmão, para continuar, Senhor Deus, orando, para continuar, Senhor Deus, a oração, ó Pai, em relação aos missionários no campo. Senhor Deus, mova esta igreja para um novo tempo missionário, mova esta igreja, Senhor Deus, para um novo momento, Senhor Deus, de missões. Mova a tua igreja, desperte a tua igreja, os jovens, Senhor Deus, os adolescentes, as crianças, os adultos, os senhores, as senhoras, homens e mulheres, Senhor Deus, desta igreja. Usa, ó Pai, o teu líder, Senhor Deus, o pastor, Senhor Aguinaldo, para poder dirigir este rebanho, Senhor Deus, sob a tua direção, Pai. Senhor Jesus, reveste o teu Filho também com todo o poder, Senhor Deus, o livrando de todo mal, Pai, em nome de Jesus, porque os tempos são difíceis, ó Pai, o inimigo tem tentado destruir, ó Pai, aquilo, ó Pai, que o Senhor criou, mas o Senhor é poderoso, Pai, e aonde a luz, ó Pai, entra, as trevas batem em retirada, Pai. Senhor Deus, que sejamos melhores cristãos, que sejamos, ó Pai, melhores homens e mulheres no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, que sejamos bons maridos, que sejamos, ó Pai, boas esposas, que sejamos bons irmãos, que sejamos bons servos e servas de Deus, cooperadores da Tua obra, Deus. Pai, não queremos mais brincar de ser cristãos, e também não queremos, ó Pai, ficar estatizados, ó Pai, só ouvindo, porque aquilo que é bom, aquilo que transformou a minha vida, precisa também sair de mim, Deus. Aquilo que transformou e modificou completamente a minha vida, ela também precisa sair de mim, Deus, para transformar outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Deus. Toca os corações de cada irmão aqui em nome de Jesus. Toca os corações, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro e agradeço, Pai, te pedindo um novo tempo para esta igreja.
te pedindo, Senhor Deus, o despertamento, Pai, daqueles que ainda não entenderam a tua missão. E, Pai, meu desejo é que o Senhor potencialize no coração daqueles que têm chamado, que o Senhor potencialize, Pai, no coração daqueles que são generosos, que o Senhor potencialize, Senhor Deus, aqueles irmãos que estão imbuídos na obra missionária, potencialize, Senhor Deus, missões no coração deles, potencialize, Senhor Deus, o teu amor, potencialize, Senhor Deus, a compaixão, potencialize, Senhor Deus, o perdão, a comunhão e a multiplicação do teu evangelho, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém.